Graça e paz, paz e luz. Bom dia, boa tarde, irmãos e amigos das redes sociais. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Jack. Quero trazer para vocês o resultado e a resposta, né? Porque no vídeo anterior eu deixei em aberto uma pergunta se era de obrigação nós cristãos guardar o sábado. Sim, não e por quê. Então, nesse vídeo vamos aprender, vamos conhecer por que sim, por que não. Então, me acompanha aí em Êxodo, né? Êxodo 6, versículo 13, diz assim: Deus deu mandamento para Israel e Faraó. Amém? Aí, isso não é a resposta, mas é aqui onde tudo se inicia. Mas vou explicar para você qual foi o mandamento de Faraó, de Deus com Faraó. Muita gente não relata, né? Mas Deus sim deu o mandamento para Faraó. E qual é, irmão Jack? O mandamento de Faraó era mandar o povo ir para o deserto, deixar o povo ir, libertar o povo, né? Deus mandou que Faraó deixasse o povo ir embora, saísse da terra do Egito, ok? Esse era o mandamento entre Deus e Faraó. Depois vamos depois não, agora mesmo vamos aprender o mandamento de Deus com Israel, mas vamos responder a resposta, né? A pergunta que eu deixei. Me acompanha aí em Êxodo 31, versículo 13, diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meu sábado, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, em várias gerações. Preste bem atenção. Tu, pois, fala. Quem é esse tu? Quem era Moisés, que era um intercâmbio, mais ou menos falando assim, o antecessor entre Deus e o homem, né? O povo. Então Deus pediu para Moisés falar para os filhos de Israel. Falar o quê? Fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meu sábado, porque isto é um sinal entre mim e vós. Então, aqui está a resposta. É obrigatório nós guardar o sábado? Não. Nós não tem nenhuma obrigação de guardar o sábado, né? É porque isso aí foi um conceito, um pacto que Deus fez com o povo de Israel. Êxodo 31, versículo 13. Por isso você já vai ter a resposta que tão devida, né? Encaixada aí dentro do assunto. Então Deus fez um pacto com o povo de Israel. Então aqui, ó, fala aos filhos de Israel. A quem? Aos japoneses, aos filhos do Japão, aos filhos da China, aos africanos, aos angolanos, aos brasileiros, aos os egípcios? Não, apenas com o povo de Israel, com o povo de Judá, com o judeu. Nada mais, nada menos que os judeus, né? Então não foi para mim nem para você que Deus mandou dizer, mandou guardar. Então um pacto que Deus tem com os israelitas, não com nós, né, brasileiros. Mas continuando aí, né, a coisa está ficando boa, graças a Deus. Ô glória! Me acompanha aí em Êxodo 31, versículo 16, que diz assim: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conceito perpétuo. Preste bem atenção, olha só o que está falando aqui, ó. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel. Então, não, eu e você não tem nenhuma obrigação de guardar o sábado. Deus especificou e colocou entre parentes os israelitas, os judeus. Então, qualquer outro que não tem nada a ver, igual eu falei, nada a ver. Aí você não vai querer entrar na recha sem ser cebola. Você não vai querer entrar na feijoada sem ser orelha de porco. Muito menos você entrar numa salada sem ser tomate. Então você, se você não é israelita, se não é judeu, você não tem nenhuma obrigação de guardar o sábado, né? Ou viver da lei dos 10 mandamentos. Isso cabe especialmente ao povo de Israel. Deus deu esse conceito para o povo de Israel. Amém? Então aqui está a resposta. Mas se você querer conhecer mais, continue me acompanhando no vídeo, pois é de coração, né? Tem pessoas que tá já manipulada pelo homem, o homem que conhece, o homem que é conhecedor e tem o poder de manipular o outro homem. Então muitos acreditam que eles vivendo da lei, embora ninguém viveu da lei, ninguém cumpriu a lei, exceto um Jesus. Então ele vai ser santo, vai ser separado, vai ser justo, porque está vivendo da lei dos 10 mandamentos e está guardando o sábado, né? Parando de trabalhar, de fazer as coisas no sábado, achando ele que ele não tem nada a ver, ó. Ele não vai ser salvo por guardar o sábado, não vai ser salvo por obedecer à lei. Nada o justifica ele perante a Deus. Na Bíblia está falando isso. Vamos lá? Então, meus amados irmãos, deixa eu ver aqui. Isso, né?
Em Êxodo capítulo 31, versículo 17, diz assim: Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, isso foi um pacto perpétuo, né, que Deus fez com o povo de Israel. Porque Deus o ajudou, Deus o libertou de lá. Eles não tinham tempo para buscar Deus, para adorar, trabalhava domingo a domingo, era escravizado. E o povo de Israel foi escravizado no Egito há cerca de 340 anos, não, 300, não, 430 anos, está aqui, né? Graças a Deus, anotei aqui. Então, o povo de Israel, o judeu, foi escravo do Egito por 430 anos, né? E Deus deu essa liberdade. Então, como Deus fez lá os céus e a terra em 6 dias, no sétimo dia Deus o denominou como nome de sábado e o abençoou, né? No sétimo dia, sábado é abençoado, que Deus descansou as suas obras. Então, o mesmo sábado lá atrás, em Gênesis, lá no começo, Deus colocou cá no futuro para que o povo buscasse ele um dia em especial. Qual o dia? Sábado. Mas isso está dizendo o povo de Israel. Foi o povo de Israel que foi escravizado lá no Egito há cerca desses anos todos e não tinha tempo de buscar ele, pois vivia apenas nada mais nada menos para trabalho escravo, né? Deus deu a liberdade e colocou aquele pacto ali. A partir de então, até ali o homem, antes desse pacto com, com o judeu, com o povo de Israel, entre Israel e Deus, esse pacto, os judeus, os israelitas, eles aprontavam, eles erravam, eles pecavam, eles faziam muitas coisas, né? Que Deus viu que a partir daquele então, Deus ia pegar no pé. Então Deus estabeleceu essa lei. Mas essa lei era para que o povo não pecasse, não era para salvar ninguém, nem santificar ninguém. Apenas a partir daquilo ali o povo não deveria mais fazer as coisas que eles faziam antes. A partir do 10 para lá até chegar em 1000, ninguém poderia mais fazer o que fazia antes do 10. Então, a partir daquele pacto ali com Deus e com o povo de Israel, o povo não poderia mais pecar, errar, né? Porque qualquer um que fazia aquilo seria condenado, né? Na justiça de Deus. Mas o homem veio atropelando os mandamentos, achando que estava vivendo e fazendo e agradando a Deus, e estava desagradando. Foi onde Deus enviou Jesus, né? E para você saber sobre os 10 mandamentos, no mesmo livro de Êxodo, né? Você pode acompanhar aí Êxodo 20, a partir do versículo 4 até o 17, está falando do mandamento, né? E aí o que acontece? Vê Jesus, né? Para poder mudar a história. Então, uma pequena reflexão. Jesus já ia passando com seus apóstolos ali numa seara, e os apóstolos dele, os discípulos, começaram a arrancar espiga de milho ali naquele lugar, né? Então, aqueles homens da lei que guardavam os 10 mandamentos, começou a questionar, aí eu não disse que é o filho de Deus. Eu que estou falando assim, mas mais ou menos isso. Não é lícito fazer isso no sábado, né? Então, Jesus aproximou deles e abordou, né, uma frase aqui que se encontra em Marcos capítulo 2, versículo 25, ó. Marcos capítulo 2, versículo 25. Jesus falou assim: nunca leu ou nunca leste o que fez Davi? Davi, quando passava ali em certo local, ele teve necessidade ou fome, ele e seus discípulos, ele entrou num templo, e lá no templo de, acho que é Biratã, Abeitá, uma coisa assim, não me lembro muito bem a letra, mas ele entrou ali naquela congregação, pegou os pães da proposição, que era apenas para o sacerdote, que era lista apenas para o sacerdote, de acordo com o mandamento da lei, né? Ele pegou e comeu, Davi era um soldado, né? Ele pegou, comeu aqueles pães e ainda deu para os seus soldados, né? Aquele soldado que vivia da espada, que recebia a ordem de Davi, ia para a guerra, matava. E nem por isso, nem Davi, nem seu soldado foi para o inferno, ou foi menos justo, ou menos santo. Então Jesus se humilhou, desceu até Davi, falou: você não leste o que fez Davi, porque Davi veio antes de Jesus. Tem a história de Davi, né? E seus feitos. Davi foi um grande guerreiro, segundo homem, segundo o coração de Deus. Pois Davi foi lá, quebrou esse protocolo, né? Entrou lá no templo, pegou os pão, comeu, ainda deu para a galera. Ô glória! E nem por isso Davi foi condenado, né? Então Jesus deu essa, essa parábola aí, né? Então, é isso aí, porque muitos falam: Jesus não trabalhava, ele curava. Curar não é trabalho, meu velho. O médico, ele cura as pessoas, receita, não é trabalho. O catador de latinha no cata sua lata não é trabalho. Tudo era trabalho. Não interessa se é A ou X, mas tudo é trabalho, é honra para o homem.
Então, tem muita gente que fala, Jesus não trabalhava o quê? Vai ler a Bíblia? Lê a Bíblia, querido, meu amado, minha amada irmã, irmão. Você vai ver que Jesus trabalhando no sábado, Jesus deu exemplo, né, que nós podemos fazer as coisas no sábado. Jesus só falou uma coisa que eu sei, falo para você, ele falou para não buscar Deus no sábado, isso aí não. Ele falou que nós podemos trabalhar no sábado, tanto nós como os que obedeciam à lei. E Jesus foi um judeu, o único que obedeceu os 10 mandamentos, que fez tudo certinho, mas depois ele viu que o homem estava desobedecendo e ele falou, né, essas coisas. O exemplo, se eu fosse pela lei, eu não poderia ser um seguidor dessa lei, porque eu, uns tempos atrás aí, eu já fui um prostituto, já adulterei, e aí tá lá escrito nos 10 mandamentos, não adulterarás. Se eu já adulterei, para quê? Eu vou querer ser ou praticar, minha mãe, quando eu era mais novo, criança, ela mandava eu comprar as coisas, o troco eu roubava de mamãe, e comprava doce, né? Ela até que sabia, mas ela não fazia questão, que era bobeira, mas eu furtei. Então hoje eu poderia ser tipo assim, um adventista, um seguidor? Não, porque eu pratiquei o furto lá. Esses tempos aí atrás, né? Uns anos atrás, eu desejava a mulher do meu próximo. Então, lá nos 10 mandamentos tá falando para não desejar. Então, eu não sirvo. Eu não me adapto a essa lei. Então, eu vou para onde? Para Jesus, porque Jesus, ele abriu parênteses para aquele que se arrepender e for buscar descanso nele, que Jesus é nosso sabate. Em Jesus nós encontra toda a necessidade preenchida de acordo as mesmas, né? Então, vamos buscar descanso em Jesus, que Jesus, ele diz, venha a mim os que estão cansados, e eu primeiro falou, venha a mim ele não falou uma só classe, ele deixou aberto, global, universal, para eu ou você que tiver algum problema, chegar até a ele, que nós vai resolver a situação. Ele é o descanso, né? O nosso descanso, o nosso sábado é Jesus Cristo, né? E vamos acompanhar aqui vamos em Gálatas, né? Voltando ao assunto, né? As pessoas que vivem da lei, que acham que são santos, é justificado, é separado, realmente é separado mesmo. Que a lei é uma maldição, é benção, né? Que é dada por Deus, mas se tornou maldição porque o homem não cumpriu, né? Então, diz assim em Gálatas, né? Gálatas 5, versículo 4: separados estáis de Cristo, vós que, os que vós justifica pela lei da graça, tendes nela caído. Então, aquelas pessoas que acham que é separado, que é melhor porque obedece à lei, estão separados de Jesus. Aqui diz em Gálatas 5, versículo 4, né? Separados estáis de Cristo, vós justifica da lei, você que fala que vive da lei, então de Cristo você está separado. Que a lei não salva ninguém. O sábado também não salva. O único que salva é Jesus Cristo. Então, vamos buscar o nosso descanso em Jesus. Oh, glória! E aí, para completar, vocês podem me acompanhar em Gálatas mais uma vez, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então está aqui falando que você que vive da lei, que prega a lei, lá dos 10 mandamentos, para Deus cá no futuro, né, que é o Novo Testamento, você não tem justiça alguma, santidade alguma, pois você tem que viver da fé de Jesus Cristo, que ele pregou a fé, pregou o amor, pregou a esperança, tudo através da fé. Se você tiver fé, fala com aquela monte ou montanha, que ele moverá. Se você tiver fé, você vai expulsar demônios. Se você tiver fé, você vai curar. Se você tiver fé, você vai salvar. Enfim, tudo através da fé. Então, devemos seguir a quem? Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Vamos aqui para finalizar, né? O nosso argumento. Colossenses 2, versículo 16, diz assim: portanto, ninguém vos julguei pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Amém? Relatando aqui uma reflexão. Aí tem um homem que prega suas doutrinas, doutrina do homem, né? Que seja, mas a palavra está dizendo aqui que ninguém deve julgar outro, porque vamos supor, tem uns irmãos aí que falam que não pode beber café, né? Que não pode comer uma carne de porco. E na Bíblia, não falando desse ato, mas falando de outra passagem na Bíblia, Jesus falou assim: o que condena o homem é o que sai da boca, não o que entra.
ele está falando da alma, né? Aí você fala assim, eu estou doente, é claro, você está doente, comendo carne de porco, você não pode, vai te fazer mal. Mas Jesus quer dizer da alma, o que condena a alma, a sua salvação, é o que sai da sua boca. Muitas vezes você fala mal do irmão e da irmã, às vezes sem merecer, e se você nem saber, e você nem tá nem aí, meta a língua, né? Tem muitos irmãozinhos aí de igreja evangélica, principalmente, que gosta de reparar, de julgar, assim como os demais irmãos, né? Então, o que condena eu e você é o que saímos da nossa boca. É uma palavra, às vezes machuca. Então, Deus deixou bem claro. E aqui também, em Colossenses 2, versículo 16, está falando: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelas festas, né? E nem também pelo sábado, se você guardar o sábado sim ou não, você não deve nada a Deus, né? Isso é um compromisso entre Deus e o povo de Israel. Amém? E também, se a gente ler também Colossenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também resi, é, ressuscitareis ou ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quer dizer, se você batizar, crer em Cristo, seguir Ele, você será ressuscitado, assim como Deus ressuscitou Jesus da mansão dos mortos, né? Tem uma passagem que eu não me lembro qual é, mas quem conhece a Bíblia tem ali falando assim, Jesus dizendo, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então nós Jesus, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Até tem, mas não salva, mas não leva a salvação. Agora Jesus é o único que leva a salvação, não tem outro. Oh, glória a Deus, é Jesus nosso Salvador, é Jesus o nosso sábado, é Jesus o nosso mediante, é Jesus o nosso antecessor, é Jesus a nossa fortaleza, a nossa rocha, é nosso médico, carpinteiro, eletricista, enfim, em todas as áreas Jesus está ali se fazendo, né? Para trazer nós a solução, a nossa salvação e o bom entendimento é Jesus. Agora, preste bem atenção, meus irmãos. Nós devemos sim buscar Deus, né, no sábado, mas parar de trabalhar, porque se você for parar de trabalhar, exemplo, um médico, uma pessoa pode morrer na espera de um bom atendimento, né, que só o médico pode fazer, o homem que eu estou falando. Você que é carpinteiro, um mecânico, seu carro quebra num lugar, você vai esperar no outro dia para consertar o carro, isso me desculpe, mas é ignorância, né? A vida é para ser salva. Jesus quis salvar, ele deu a própria vida dele para salvar eu e você não se vai mover ou fazer algo para salvar, ajudar, ou acabar de dar a finalidade a seu trabalho, a seu ideal. Então nós temos que buscar fé em Jesus, porque é o único que perdoa. Igual eu falei, eu já fiz muitas coisas, eu não posso seguir esse mandamento. Lá está falando não fazer. É porque não adianta se eu falar, a partir do momento que eu aceitei, eu vou parar. Não, isso aí se encaixa em Jesus. Essa fé é em Jesus, não nos 10 mandamentos, que a partir do dia que Deus selou o pacto com o povo lá no deserto, né, após a saída do Egito, então a partir daquele momento para cá, até agora que eu estou te falando, ninguém pode quebrar, porque se quebrar um só, você vai estar sendo culpado dos 9, né, desses 10 mandamentos. Então eu mesmo não poderia ser um seguidor dessa lei, porque eu já errei. Agora eu buscar Jesus, eu tenho uma chance. Jesus falou, né? Igual aquela prostituta, cadê seus acusadores? Aí todo mundo saiu, pois ali tá tudo errado, tudo pecador. Então, e ele falou assim, vai, não peque mais. Então se eu buscar Jesus, por mais que eu seja errado, assassino, traficante, gay ou lésbica, ou seja o que for de ruim ou de pior na sociedade, mas se eu seguir Jesus, eu vou largar aquilo, e a partir daí então serei uma nova criatura, tentando que tendo um batismo, aquele que batizar e crer, será salvo, né? E depois de ser batizado, você é nova criatura, aquilo Deus já não te condena mais, a partir dali, só se aplica em Jesus, mas nos 10 mandamentos você não tem chance, que lei é lei, oi por oi e dente por dente, e lá você não tem segunda chance. Lá você é amaldiçoado se errar. Embora todo mundo errou, o único que não errou foi Jesus. Mas ficar com Jesus já é diferente. Você tem uma chance. Você tem uma oportunidade. Jesus te dá essa oportunidade. Eu faço apelo para meu irmão, minha irmã que não é católico, querer ser, siga Jesus. Você que não é evangélico, querer ter sua salvação,
siga Jesus, vá pela Bíblia, o que está escrito na Bíblia, né? Mas vá na igreja, pelo menos uma vez na semana, te oferecer em sacrifício para adorar o nosso Deus. Pode deixar que as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. Busca primeiro a santidade, busca primeiro a Jesus Cristo. Viu, meus amados irmãos da rede social, de você que é evangélico, que não é, isso aí serve para todos, né? Buscar o Senhor, para todas as denominações. E nós temos que juntar, né? E também a Bíblia diz: direis a verdade, ela vos libertará. Se depois de dizer a verdade e você não se libertar, então você está igual o povo lá o povo de Israel, né? Que Deus deu muitas coisas, deu bênção e fez o que fez. O povo queria voltar para o Egito, queria viver de escravidão. Talvez você é um desses, né? Sabe que não precisa você parar de trabalhar para guardar o sábado. Você não é israelita, não é judeu. Você que para com a ignorância, né? De não conhecer realmente a verdade e querendo ser santo mais que os outros. Infelizmente você não é. Ninguém vive da lei, mas sim da fé. E a Bíblia, né? Termina aqui. Graça e paz, paz e luz. Perdão, desculpa que eu falei alguma coisa. Qualquer pergunta pode colocar embaixo, estarei respondendo de acordo com o que eu senti aqui. E muitas outras coisas tem falando, né? Sobre guardar o sábado, quem guarda, quem não guarda, quem deve, quem não deve. Já avisei para vocês que passa-se do povo de Israel, os judeus que devem guardar o sábado, tem a obrigação, é o conceito perpétuo, né? Todos eles têm. Se você que não é, você não tem nenhuma obrigação, mas se querer guardar, guarde, não tem problema algum. Não vai te salvar, não vai te santificar, nada mais, nada menos. Agora, já sabe, né? A fé é tudo, né? Em Cristo. Graça e paz, paz e luz. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.